Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou grato ao meu Deus por essa oportunidade que Ele está me dando de estar aqui pregando a sua palavra. O Senhor pega as coisas que não são para confundir aquelas que são, porque não é fácil a gente estar aqui na frente. É uma responsabilidade muito grande e muitas vezes vem os desafios que vêm, as provações querendo nos impedir de estar fazendo a obra do Senhor, mas o Senhor é aquele que está conosco para nos ajudar e nos dar vitória. E eu sou grato a Deus por isso, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos dá, é o Senhor que opera. Todas as coisas são deles e para Ele, e toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sou grato à minha filha Tatiane também por esta oportunidade, por ter me convidado, pela confiança, e a todas as irmãs que concordaram, né? Hoje é um culto que as irmãs estão na direção, e eu sou grato a Deus e às irmãs por esta oportunidade. Deus abençoe o pastor Dario, irmã Lígia e toda a igreja por estarmos aqui juntos, reunidos no nome do Senhor. E eu buscando a Deus, para que Deus viesse me dar uma palavra, para que eu viesse estar testemunhando aqui daquilo que Deus é, daquilo que Ele falou na sua palavra, e o que Ele queria falar conosco nesta noite. E Deus colocou algo no meu coração que eu quero dividir com a igreja, que está no livro de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós vamos ler o versículo 21. Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia, leia na sua Bíblia. Se você puder marcar o texto que eu vou ler, você marca, porque se você não compreender, você pode ler em casa, meditar. E se você não tiver Bíblia, você pode se aproximar de alguém que tem uma Bíblia. E se você não quiser se aproximar de alguém que tem uma Bíblia, você pode ler aqui no telão. Tá bom? Mateus 24, nós vamos ler o versículo 21. Mateus capítulo 24, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Vou ler novamente. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Jesus falando que haverá uma aflição que nunca houve no mundo até agora, ou seja, até os seus dias, que ele estava falando. Jesus falando com os discípulos e com todos que ali estavam. E ele continua: nem tampouco haverá jamais. Então esse dia de aflição nunca houve igual até os dias do Senhor Jesus, e tampouco haverá jamais. Então foi um dia que iria marcar, era um dia que ia marcar toda a humanidade, esse dia, um dia que nunca houve igual de aflição. E eu quero falar sobre esse dia, e vou dar o nome desse dia de o dia mais triste da face da terra. Você pode repetir comigo? O dia
mais triste da face da terra. Um dia que nunca houve igual. E um dia que nunca haverá igual. Segundo a palavra de Deus, nunca haverá igual. Tatiane, minha filha, falou que eu deveria trazer uma palavra no tema arrebatamento, a esperança da igreja. E a festividade arrebatamento, a esperança da igreja começa semana que vem. Mas nós já estamos falando de arrebatamento durante o mês de agosto. E hoje não será diferente. Nós vamos estar falando sobre esse grande dia, o arrebatamento da igreja. Só que o tema da festividade deste ano, Deus colocou no coração do pastor Dario, que seria o dia mais feliz da igreja, né? Qual? O dia mais feliz da igreja se aproxima. Se aproxima. Esse é o tema da festividade que começa agora semana que vem. E como está uma semana, né, antes, Deus colocou no meu coração de eu falar do dia mais triste da igreja do Senhor na face da terra. Semana que vem falaremos do dia mais feliz. Mas hoje nós vamos começar falando do dia mais triste. E vamos também falar um pouquinho desse dia mais feliz também. Mas vamos tratar desse dia como foco desse dia mais triste. E que dia é esse? Que dia é esse que Jesus falou que nunca houve nem nunca haverá? Que dia triste é esse? O que é que vai acontecer? Como será? Com certeza vai ser um dia que vai marcar a história da humanidade. Não sei se você sabe, mas quando acontece uma coisa muito importante, geralmente marca nossa mente. Se eu te perguntar onde você estava quando houve aquele acidente ou aquela tragédia lá nos Estados Unidos, daquelas torres gêmeas, talvez se eu te perguntar, você lembra onde você estava? Eu lembro como hoje onde eu estava. Porque foi algo que marcou. Eu estava no meu trabalho, ali na Mariana, no depósito, e logo eu fiquei sabendo que os aviões tinham batido na torre, foi aquele alvoroço. Então, geralmente, quando acontece alguma coisa muito séria, isso marca a nossa mente. E com certeza, esse dia vai marcar a mente de toda a humanidade, esse dia mais triste da face da terra. E Jesus vem falando que esse dia, ele vai acontecer assim como o profeta Daniel predisse. E Daniel, ele profetizou sobre esse dia no capítulo 9, no versículo 27, sobre esse dia. Ele vem falando sobre o anticristo. Existem duas linhas que fala sobre os últimos dias. Existe aquela que fala que a igreja será arrebatada antes desse grande dia, desse dia de tribulação que vai marcar toda a terra, esse dia de tristeza, de angústia. E existe a linha teológica que fala que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Eu fico com a linha ou com a teologia que fala que a igreja vai ser arrebatada antes deste dia de tristeza, de angústia. A igreja vai ser arrebatada antes. Aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que crerem, aqueles que estão falando a cada dia, ora vem, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor virá antes desse grande dia. E Daniel fala, no capítulo 9, no versículo 27, Daniel fala sobre esse dia, que diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador.
Daniel profetizando aqui, desse que viria, ou desse que há de vir, a Bíblia fala que ele é o anticristo e que ele vai enganar a muitos, inclusive a parte daqueles que ficaram, que não foram no arrebatamento. E aquelas pessoas que ficaram vão ser seduzidas pelo anticristo. E esse anticristo vai fazer coisas tremendas. E nesta mesma época que surgiu o anticristo, vai surgir também os falsos profetas. E a Bíblia fala que enganarão a muitos, se possível até os escolhidos, de tantas maravilhas que eles fazem. Milagre, prodígios. Hoje os profetas de hoje quase não fazem nada e já estão enganando a muitos. Imagina naqueles dias, né? A Bíblia fala que eles farão grandes sinais e maravilhas. E vai haver aqueles 3 anos e meio de bonança, de fartura. Aí quando chegar o dia predito, que é os 3 anos e meio restante, aí ele vai se voltar, vai querer ser adorado como Deus, vai mandar cessar o sacrifício aqui, como fala o profeta Daniel, e vai colocar abominação, vai querer ser adorado como Deus. E Israel, conhecendo a palavra de Deus, não vão aceitar isso. E aqueles que ouviram a falar de Jesus e conheceram a palavra, que não foram arrebatados, também não vão aceitar isso. Aí virá o dia de grande aflição contra a igreja do Senhor. Aqueles que vão ainda, por um milagre, serem resgatados. E a Bíblia fala, se não fosse abreviado aqueles dias, não ia sobrar nenhum, de tanta aflição que vai haver nesse dia. Talvez se o Senhor, ao invés de 3 anos e meio, colocasse 3 anos e meio em um dia, talvez não sobrasse mais ninguém. Já se foi Israel. Já se foi aqueles que ouviram e não aceitaram a Jesus como Salvador. Aqueles que, bem que a minha mãe falava, bem que meu pai falava que ele haveria de vir buscar a sua igreja. Aqueles que conhecem, mas não se decidiram, mas não aceitaram. Vai haver esses, ou estarão esses nesse dia de maior tristeza na face da terra. E Jesus fala que um dia como esse, de perseguição e de angústia, nunca houve, nem nunca haverá. Irmãos, nos nossos dias nós já vimos tantas coisas terríveis. Há pouco tempo atrás nós vimos no massacre lá dos judeus com Hitler, eu não era nascido ainda, e 6 milhões aproximadamente de judeus foram mortos. Sabe o que é isso, irmão? 6 milhões de pessoas colocadas em câmara de gás, raquíticos, esqueléticos de tanta fome, crianças, pais, avós, tias, todos. Mas Jesus falou que ainda é pouco, comparando com esse grande dia. Nunca houve nem nunca haverá. Nós podemos também contemplar o dilúvio, onde toda a humanidade pereceu, só ficou Noé e sua família. Todos aqueles que não creram na palavra de Deus pereceram. E se a Bíblia fala que nunca houve de igual, irmãos, é muita gente que vai perecer. É muita gente nesse grande dia. Vai ser tanta perseguição. Em meio a isso vem o sinal da besta. A Bíblia fala que só compra, só vende se tiver o sinal. E aqueles que crerem em Jesus não vão querer aceitar esse sinal. Então não come, não vende. Já pensou? A partir de hoje vocês não comem mais. A não ser que receba o sinal da besta. Ah, então não vou comer não. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês. Teve uma época que Eliseu passou um momento de fome e escassez, que a fome estava tão grande porque o exército cercou, os inimigos cercaram, e dentro ali da cidade começaram a comer as crianças. Morreu uma criança, uma das mães falou, hoje a gente come o seu filho, amanhã você come o meu. De tanta fome, irmãos. Então a gente pode falar que não recebe o sinal em 1 semana, 1 mês, 2 meses. Se você aguentar 3 meses, como é que vai estar a sua decisão diante de Cristo? Ou o sinal ou Cristo?
ou come o Cristo. É o sofrimento daqueles que vão estar nesse grande dia. Nunca houve, nem nunca haverá de igual. E muitas outras tragédias terríveis que houve na face da terra que não se compara. Para aqueles que ficarem, para aqueles que rejeitaram a salvação em Jesus Cristo, enquanto há tempo para se ver livre desse dia tão terrível, esse dia mais triste da face da terra. Crianças, Carlinhos, olhe para mim. Esse dia haverá crianças também. Esse dia triste haverá crianças, haverá jovens, haverá todo tipo de pessoas. Mas o Senhor Jesus veio para salvar a todos desse grande dia. Jovens, crianças, adolescentes, todos aqueles que crerem e receberem Jesus como Salvador. A minha esposa, ela ensina as crianças. E ela aprendeu que ela tem que fazer o apelo para as crianças, para que as crianças aceitem Jesus como Salvador. Porque ela sabe que as crianças têm consciência do pecado. E elas precisam também receber esse perdão e essa salvação em Jesus Cristo, desse grande dia. Mas aonde estará a igreja do Senhor nesse grande dia? Essa parte da igreja que vai estar feliz, alegre, contente. Aonde vai estar essa igreja? Existe uma promessa. Você pode repetir comigo? Existe uma promessa de livramento para a igreja que vai ser arrebatada. Então a igreja que vai passar por esse dia mais feliz, que não vai estar nesse dia mais triste, ela tem uma promessa. É por isso que eu creio no pré-tribulacionista. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, antes desse dia terrível. Eu creio nesta teologia, porque a Bíblia fala desta promessa. E a Bíblia fala em algumas partes da Bíblia, que eu quero citar aqui 3, que aqueles que vão ser arrebatados não vão passar por esse dia terrível, porque é promessa de Deus. E uma dessas promessas está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Será que nós, igreja do Senhor, que aguardamos o arrebatamento, vamos estar nesse dia tão terrível? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: como guardaste a palavra da minha paciência. Quem está esperando aí o Senhor com paciência? Lembra do salmista? Esperei o Senhor com paciência. Está escrito: esperei com paciência no Senhor. Então, o Senhor Jesus aqui falando: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eu te guardarei desse dia terrível de tentação. Irmão, será que você vai ser tentado a negar Jesus nesse dia? Depois de muitos dias sem comer, depois de começar a cortar os dedos, você quer que comece a cortar os dedos da mão ou do pé? Ai, nenhum. Não, você precisa escolher. O pior dia da face da terra, quando a gente para imaginar, você imagina coisas terríveis. E você tem que dizer: não, eu não vou negar. Mas você vai ser tentado a negar, se você não for no arrebatamento, nesse dia mais feliz. Se você ficar para esse dia mais triste, talvez vão começar a cortar os seus dedos, para que você negue o nome do Senhor. Aí você corta-se os dedos, você não nega. Ah, então, beleza, então nós vamos cortar agora do seu filho. Não, meu filho não. Hoje aqui na escola dominical nós aprendemos aqui sobre família. E a Cris falou que no filho dela, né? Depois de Deus é os filhos. E aprendemos muita coisa, né, Cris? O que a gente não faz pelos nossos filhos?
E nesse grande dia, talvez se pegasse você e fala, nega ao Senhor Jesus ou seu filho, vamos começar pelos dedos, pela língua, pela orelha. Meu Deus. Mas Deus tem promessa de nos livrar desse dia da tentação. Eu creio na palavra do Senhor que fala, Jesus falando, como guardaste a palavra da minha paciência. Quem está guardando a palavra do Senhor aí? Quem está tendo paciência no Senhor? Esperando nele, confiando nele. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Jesus prometeu nos guardar desse grande dia. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 1:10. Mais uma promessa de nos livrar desse dia terrível. 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. A saber, a Jesus Cristo, seu Filho. O que é que Jesus Cristo vai fazer, irmãos? Que nos livrará da ira futura. O dia da ira de Deus, da ira futura. Um dia que nunca vai haver igual, que nunca houve nem nunca haverá. Promessa de Deus de nos livrar desse dia da ira futura. Outra passagem que nos fala que Deus vai nos livrar desse dia terrível. Lucas 21:36. Lucas capítulo 21, versículo 36. Essa água é minha? Lucas capítulo 21, versículo 36. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 21, versículo 36 diz assim: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos de dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, orando, para que sejais digno de haver ou de se evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Orando, vigiando, para que no dia do arrebatamento nós possamos estar preparados para irmos nos encontrar com o Senhor nos ares. Lembra das 10 virgens? Aquelas 5 loucas e as 5 prudentes? Que não vigiaram, não foram prudentes. Aí veio o noivo, levou as virgens prudentes e as loucas ficaram, porque elas não vigiaram. Não vigiaram, adormeceram. Até que veio o noivo, se encontrou com as virgens prudentes e as loucas queriam entrar. Abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo falou: eis que não vos conheço, porque elas não vigiaram. Então aqueles que querem participar do arrebatamento da igreja do Senhor, que é promessa de Deus, precisam primeiro estar na presença de Jesus, amando a Ele, servindo a Ele, adorando a Ele, buscando a Ele,
pedindo a Ele, aguardando nele. Nós estamos vivendo nos dias de distrações. Ao contrário de vigilância, é distração. Quando você vai entrar numa casa, se existe um segurança que está ali a todo tempo, te impedindo você entrar naquela casa, você não vai entrar. Mas se ele estiver distraído, fazendo outras coisas, aí você entra. Então o diabo, a estratégia do diabo é distração nesses últimos dias. Muitas distrações. E a Bíblia fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos distraídos a todo tempo. A gente está, a nossa atenção em muitas coisas. Mas nas coisas que nós deveríamos estar, muitas vezes nós estamos distraídos. É só você vir no culto de oração, quase ninguém na igreja. É só você entrar no YouTube e começar a assistir alguns vídeos de alguns pastores completamente distraído com outras coisas. Meu irmão estava assistindo um vídeo e o sujeito falava sobre dízimo, que se fala que quem dá o dízimo é abençoado, porque tem irmão que está passando necessidade, porque tem irmão que não tem um carro novo. Aí eu falei para ele, manda esse vídeo para mim ouvir. Meu irmão é novo convertido. Aí ele mandou para mim esse vídeo. 2 vídeos desse sujeito. Pastor, eu comecei a ouvir para ver o que é que ele estava falando, pregando contra o dízimo. Que dízimo não é bíblico, que dízimo é só do Velho Testamento. Aí eu mandei uma mensagem para meu irmão, não gostei. Por que esse sujeito não vai falar de Jesus ao invés de estar falando contra o dízimo? Aí meu irmão respondeu, porque tem pastor que fica falando muito em dízimo. Falei, mas dízimo é bíblico, nós devemos dar o dízimo não para ter um carro novo, uma casa nova. Nós devemos dar o dízimo porque somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. Nós somos mordomos daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Lembra de José, que cuidou ali do Egito, das finanças de Faraó? Ele era mordomo e ele cuidou bem. Ele comprou, vendeu, negociou, e grande foi a fartura. E grande foi a obra que Deus fez através da vida de José como mordomo. E nós somos mordomo das coisas que Deus coloca em nossas mãos. Então aquilo que Deus nos dá é para que a gente cuide. E como a gente é grato disso, Deus dá, nós devolvemos para ajudar na casa do Senhor. E eu falei isso para meu irmão. Então tem muito pastor por aí distraído. Ao invés de estar falando de Jesus, que Jesus salva, que haverá o dia do arrebatamento da igreja, que haverá esse dia mais triste da face da terra, para o povo se arrepender enquanto é tempo, tem gente que está pregando contra o dízimo. Distração, o diabo colocou na mente, ele está pregando contra o dízimo. Eu não sei como é que a igreja desse pastor sobrevive. Eu queria que ele me falasse como é que ele paga o aluguel da sua igreja. Como é que ele paga a conta de luz? Como é que ele paga a conta de água? Os elementos da ceia, o vinho, o pão. Que o dízimo é para isso. É para manutenção da obra do Senhor. Como é que ele paga a cadeira que vocês estão sentados? A água que a gente lava as mãos e bebe? Vem falar de dízimo contra mim ou para mim? Irmãos, eu comecei a dar o dízimo antes de me converter. Pastor Dario ainda não tinha nem assumido a igreja. Eu já era dizimista. Sabe o que é isso? Temor. Gratidão. Agora, pastor falando contra dízimo, vai ler a palavra de Deus. Distração, irmãos. Tem gente que está falando de muitas coisas, mas não fala desse dia, não fala do arrebatamento, não fala desse dia terrível, que nunca houve nem nunca haverá igual.
Talvez se a gente falasse mais, talvez as pessoas aprendessem mais. O sujeito se deu o trabalho de gravar um vídeo e colocou na internet para anunciar isso. E muitas vezes nós não gravamos um vídeo para falar da verdade. A Bíblia fala, manda a gente pregar pelos telhados, ou seja, anuncia a todos as verdades de Deus. É por isso que a Bíblia fala que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque muitas vezes nós se calamos com a verdade que temos em nós, enquanto os filhos das trevas saem anunciando por todos os cantos a mentira do diabo. Eu estou colocando aqui só um ponto, dízimo, e muitas outras coisas que estão falando por aí, que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Mas nós estamos aqui baseados na palavra de Deus. E se Deus falou que vai haver esse grande dia de alegria, que é o arrebatamento, e também esse grande dia de tristeza para aqueles que ficarem, vai haver, irmãos. Vai acontecer. E o meu desejo, e eu estou pregando aqui, é para que nenhum de nós fique para esse dia terrível. O meu desejo aqui é que nenhum de nós esteja aqui para ver esse grande dia que nunca houve nem nunca haverá na face da terra. Quando a gente para imaginar o que pode acontecer nesse dia, algo que nunca houve de tão terrível, nem nunca haverá, irmãos, é coisa terrível. E ainda tem gente que fala, mas se eu não for no arrebatamento, eu vou ficar nesse dia. Irmãos, que Deus te guarde de ficar nesse dia terrível. Eu quero estar com o Senhor para todo sempre. Se há uma promessa de Deus de nos livrar desse dia terrível, aonde a igreja do Senhor vai estar? Quando essa promessa de livramento vai se cumprir? Se há uma promessa de Deus de nos livrar desse grande dia, quando vai acontecer? Esse dia, que Deus vai nos livrar desse dia terrível. Quando haverá esse dia do livramento, para que a gente não passe por esse dia terrível? Quem arrisca dizer aí? Fale bem alto, pastor. No dia do arrebatamento, a promessa de Deus se cumpre. A promessa de livramento, de escape. A promessa de nos livrar por sermos pacientes, perseverarmos, por termos orado e vigiarmos, por estarmos aqui com ousadia falando do arrebatamento e desse dia terrível. Deus vai nos honrar e nos livrar desse dia terrível, nos levando nesse dia do arrebatamento. A promessa se cumpre no arrebatamento da igreja. Mas como será esse arrebatamento? Louvado seja o nome santo do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, se você tem Bíblia, abra. Se você tem Bíblia, abra, marque. Se tiver a caneta amarelinha, risque para que você leia e medite nessa passagem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Como haverá esse dia da promessa do arrebatamento? Esse dia que vai nos livrar desse dia terrível, esse dia de alegria que vai ser um dia maravilhoso para a igreja do Senhor. Louvado seja Deus para aqueles que perseveraram, para aqueles que acreditaram. E a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor, quem é o Senhor? Jesus. Porque o mesmo Senhor, Jesus Cristo, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus,
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Os mortos que morreram aguardando em Cristo. Eu creio que Deus vai me dar livramento desse grande dia. Lembra de Jó? Senhor, os meus olhos ainda vão ver, Senhor, a tua face. Os meus olhos ainda vão contemplar. E nesse grande dia Jó vai estar conosco. Os mortos ressuscitarão primeiro. Não se preocupe se você morreu, não se preocupe, você vai ter a honra de ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. O que é arrebatado? É ser tomado da terra. Arrebatado de uma forma rápida, arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, dia maravilhoso! Oh, dia feliz! Sabe aquele dia que você está passando uma peleja terrível? Uma luta terrível, uma crise terrível, uma aflição terrível, e de repente, ao invés dessa aflição, você vai estar com o Senhor nos ares. Gozo eterno, alegria, nunca mais dívida, nunca mais enfermidade, nunca mais tristeza, nunca mais angústia, nunca mais traição. Estaremos com o Senhor. Encontraremos com o Senhor nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estarmos vivos, seremos arrebatados. Aqueles que morreram em Cristo estarão conosco nesse grande dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A promessa de Deus de livramento se cumpre nesse grande dia. O dia mais feliz da igreja na face da terra. Sabe a humilhação que você passa? Nunca mais você vai passar. Você vai estar com o Criador do universo, o Senhor dos céus e da terra, aquele que virá com seus anjos, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, e vai reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. E aonde vai estar conosco? Com Ele. Eu quero estar com Ele. Eu vou estar com Ele. E você? Você crê no arrebatamento? Você crê nesse livramento desse dia terrível? Deus vai nos arrebatar. Mas isso é para aqueles que crerem. Isso é para aqueles que esperam. Isso é para aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para finalizar, aí vem o dia, vem o fim, vem a consumação de todas as coisas. Então virá o fim. É o que está escrito em Mateus, capítulo 25, versículo 31. Mateus 25, 31. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 25 fala dos últimos dias, do dia final. A igreja com o Senhor nos céus,
aqueles que não negaram o nome do Senhor, passando por esse dia terrível, esse dia que poucos vão sobreviver, poucos não vão negar o nome do Senhor, então aparecerá o Senhor nos ares. A Bíblia fala que será como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente, ou que sai do oriente e se mostra no ocidente. Quando há um relâmpago no céu, quem vê o relâmpago? Quem já viu um relâmpago? Quando acontece um relâmpago no céu, você vê? Levante a mão, você vê um relâmpago? Aquela luz bem forte que cruza o céu? Assim todo olho verá o Senhor Jesus. No arrebatamento só vai ver aqueles que esperavam, aqueles que tiveram paciência, aqueles que creram, aqueles que entregaram a vida a Jesus, aqueles que estavam em vigilância. Só esses vão ver quando a gente encontrar com o Senhor nos ares. Só aqueles que morreram em Cristo vão estar com Ele e vão ver esse grande dia. O restante da humanidade, cadê? Cadê? Cadê o Luiz César? Cadê o Dario? Cadê a irmã Lígia? Cadê as crianças? Cadê? Sumiu. No arrebatamento ninguém vai ver. Mas nesse grande dia que o Senhor virá, nesse dia da grande tribulação, que vai dar livramento àqueles que não negaram o nome de Jesus, todo olho verá. Todo olho. Todo mundo vai ver, toda a humanidade. Os que estão no Japão, os que estão nos Estados Unidos, os que estão no Brasil, na Bahia, seja qual for o estado, todo olho verá. Ele vem na sua glória, na sua majestade. A Bíblia fala que o sol escurecerá, a lua não dará mais o seu brilho, os firmamentos do céu serão abalados, e ele virá sentado no seu trono. E eles vão reconhecer que existe um Deus criador dos céus e da terra. Existe um Deus que prometeu e que vai cumprir. E isso acontece aqui, no final de todas as coisas. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória. Ele não vem sozinho não, irmãos, ele vem com os anjos. Um anjo só, tem uma passagem bíblica que matou 185 mil soldados. Quando o comandante do exército acordou que viu todos os soldados mortos, fugiu. Sabe quem fez isso? Um anjo. E olha quem vem com ele. Todos os santos anjos. A Bíblia fala todos. Quantos milhões e milhares de anjos. E todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Ovelha, não negar o meu nome? Bode à esquerda, ovelha à direita, bode à esquerda. Deus é tão bom que usa uma figura que a gente conhece, né? Bode e ovelha. Assim ele fará com cada um daqueles que não negaram e aqueles que não receberam a ele como Salvador. Versículo 34.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vocês não negaram o meu nome, né? Passaram pelo pior dia da sua vida. Um dia que vocês nunca viram, vocês suportaram por amor do meu nome. Então vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Esses que não negaram vão ser salvos ainda. Talvez muito poucos. A maioria negou. A maioria não suportou. E nós estaremos com ele, arrebatados. E agora o Senhor pega esse restante, esses que não negaram o seu nome, separa. E no versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aqueles que rejeitaram a ele como Salvador, aqueles que o Senhor coloca aqui como bodes, aqueles que não se humilharam, aqueles que não perseveraram, aqueles que não creram. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno, inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Sabe quem foi para lá também? Os bodes, aqueles que rejeitaram a Jesus, aqueles que não creram, aqueles que não o receberam como Senhor e Salvador. Fogo eterno, sofrimento eterno, para todo sempre, para toda a eternidade. E nós estaremos com o Senhor para todo sempre, desfrutando da glória do Senhor, da presença do Senhor, juntamente com aqueles que não negaram o nome do Senhor. Então a nossa esperança nesses últimos dias da igreja da terra é esse arrebatamento. Eu creio que Deus vai nos dar o livramento desse dia terrível. Eu creio que vou ser arrebatado. Esta é a igreja do arrebatamento. Ainda não veio esse dia terrível. Você é a igreja do arrebatamento. Mas sabe o que é que está acontecendo? Tem gente que está perseverando em não se humilhar, em não receber a Jesus. Tem gente que está perseverando em não se dobrar, em não se humilhar, em não crer. Então vai chegar o dia que vai ter pessoas aqui querendo entrar na igreja, a igreja está fechada. Mas o pastor Dario não veio abrir a igreja terça-feira. Mas tudo bem, o pastor Dario pode estar trabalhando, mas cadê o pastor César? Cadê o Falco? Cadê a irmã Lígia? Cadê o presbítero Luciano? Ninguém abriu a igreja, porque nós não vamos estar mais aqui. Muitos vão bater na porta. A porta vai estar fechada. Então que Deus nos livre desse dia terrível. Que Deus nos guarde e que Deus nos conceda participar do arrebatamento do Senhor. Onde você gostaria de estar? Para finalizar, você gostaria de estar nesse dia terrível que nunca houve nem nunca haverá, de sofrimento, ou você gostaria de estar nesse dia do arrebatamento? Aonde você gostaria de estar? Você quer estar nesse último dia que talvez corte os seus dedos ou te faça coisas terríveis para que você negue o nome do Senhor? Ou você quer estar de um momento para o outro, trabalhando às vezes, ou até dirigindo e você ser arrebatado e estar com o Senhor? Aonde você quer estar?
Qual o dia que você vai escolher nesta noite? O dia terrível, que nunca houve nem nunca haverá? Ou esse dia mais feliz para a igreja na face da terra? Onde você quer estar? Aonde você vai estar? Então fica essa grande pergunta. Se você quer estar no arrebatamento, precisa receber o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Precisa mudar de vida. Precisa se reconciliar com Ele. Precisa vigiar, precisa perseverar, precisa aguardar. Para que você não esteja nesse dia terrível, onde talvez, se o Senhor não abreviasse o tempo, não haveria salvação de ninguém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então que você possa se decidir para esperar o arrebatamento da igreja, o Senhor aparecer nos ares, assim como eu e a igreja do Senhor que estará aqui está aguardando. Eu te convido para a festividade que vai haver semana que vem, falando mais uma vez desse dia, arrebatamento, a esperança da igreja. Amém, queridos? Fique com esta palavra e essa pergunta não cale no seu coração. Se você de repente tem ciência disso, conhece a palavra do Senhor e você não quer ficar nesse dia terrível, não quer ficar aqui no dia que a igreja for arrebatada, se de repente você quer hoje se reconciliar com o Senhor e você quiser vir aqui agora falando: Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Eu quero, Senhor, te receber como Senhor e Salvador. Eu quero estar contigo para todo sempre. Eu creio na tua palavra. Eu não quero ser um bode que vai ser lançado no inferno junto com o diabo e seus anjos. Senhor, eu quero ser uma ovelha que quero estar, Senhor, na tua glória. Se você quer tomar essa decisão hoje e quiser vir até aqui, nós vamos orar por você. Se você quiser, se levante aí do seu lugar e venha aqui na frente. A Bíblia fala que aquilo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Se a gente orar por você aqui, você se humilhar e você pedir misericórdia, Deus vai te perdoar e vai escrever seu nome no livro da vida. Então, se você quiser se reconciliar com Jesus hoje, vem aqui. O Charlie está vindo. A igreja aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Charles estará aqui porque ele reconhece que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Parabéns, Charles, por essa atitude. Tem mais alguém que quer vir aqui se reconciliar com Jesus, quer aceitar a Ele como um Senhor e Salvador da sua vida? Ele veio para salvar, Ele não veio para condenar. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para que todos aqueles que nele crê não pereça nesse grande dia ou nesse dia terrível, mas que tenham a vida eterna. Deus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Quem crê nele será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, se você crê, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Tem mais alguém que quer vir? O jovem quer vir? Carlos, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Ítalo, Deus abençoe. Tem mais alguém? Hoje é a sua oportunidade. Oh Deus. Carlinhos, quer vir com o pai? Deus abençoe, Carlinhos. Fica com ele. Tem mais alguma criança que quer vir? Que sentiu? Davi, quer vir? Vem, Davi. Eu falei aqui que a minha esposa faz o apelo para as crianças. Então o apelo está sendo feito também para as crianças aqui. Fique de pé, igreja, por favor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. A tua palavra foi pregada, meu Deus. E o Charles, meu Deus, estar aqui porque ele crê na tua palavra.
Ele reconhece o teu amor, meu Deus, na cruz do Calvário a favor da vida dele. O Senhor padeceu na cruz para que ele não padeça. O Senhor morreu para que ele não morresse, Senhor. E o Senhor ressuscitou para que nós possamos ressuscitar juntamente, Senhor, contigo. Recebe, Senhor, a vida do Charles aqui, meu Deus. Escreve o nome dele no livro da vida, Pai, porque ele é teu, meu Pai. Recebe o Carlinho, Pai, o Davi. Abençoa o Jonatas e a todos que aqui vieram. Meu Deus, faz uma grande obra na vida do Charles, Pai. Ele é teu e na vida de cada um que aqui está. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe, Charles. Fale para mim e para Jesus. Senhor Jesus, me recebe de volta, Senhor. Eu sou falho. Eu sou como um vaso que cai e quebra e só fica os cacos. Lembra quando eu te louvava, Senhor? O vaso quebrado, espedaçado. Sou eu, meu Deus. Mas eu reconheço que o Senhor é o oleiro, que pode reconstituir o vaso. Meu Deus, me recebe. Perdoa os meus pecados. E escreve o meu nome no livro da vida, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Charles.